Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, por Cristo Jesus, nosso Senhor e também Salvador. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você estar sempre informado das nossas postagens aqui no canal. Eu quero convidá-los para uma breve reflexão na Palavra de Deus nesta oportunidade, levando em consideração o livro de Salmos, em especial o Salmo de número 42, um salmo tão conhecido, tão pronunciado, tão orado por todos nós, principalmente por ver o momento em que o salmista está expondo diante de Deus a grande necessidade da sua alma. Ele diz no verso 1, que como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele torna a falar da alma dele no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele traz também a esperança quando diz, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Ele tem uma expectativa de um dia poder estar diante da face do Senhor, mesmo diante das adversidades, pois o verso 3 diz, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Percebe-se que há um grupo de pessoas que questiona ao salmista não só a existência do seu Deus, mas a sua presença, aonde ele está, a sua morada, os seus feitos, as suas obras, e isso se repete também no verso de número 10, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Então há, dentro de um contexto do que ele está sofrendo, enfrentando, passando, um grande deserto espiritual que leva a sua alma a gritar por dentro. Ele dialoga consigo mesmo, com a sua persona, com a sua alma, com a sua personalidade. Verso de número 4, quando me lembro disto, dentre mim a minha alma se derrama, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele traz à memória os tempos áureos que ele seguia a procissão com destino à casa do Senhor, com louvores, com alegria, com festa, porque ir ao culto era ir a uma grande festa. Na verdade, era celebrar ao Senhor nosso Deus uma linda festa. Mas a alma dele, nesse momento aqui, é uma alma aflita, angustiada, sedenta, abatida. Ele diz isso no verso 5, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. É um diálogo interior, é ele falando consigo mesmo. É um dos momentos mais delicados, mais tenebrosos. É um momento em que o dia se torna noite. É o momento da obscuridade, do subterrâneo, da calada da noite, do oculto da alma, do grito no silêncio, fazendo aqui um trocadilhos de palavra, porque ele fala consigo, alguém que um dia
foi com eles à casa de Deus, alguém que um dia caminhou com a multidão em direção à casa do Senhor, com alegria, com louvores e no estado de festa, agora se sente só, se sente isolado, se sente desqualificado, descompensado, desvalido. A sua alma grita, ela tem sede pela presença de Deus, ele deseja por demais saciar esta sede e ele sabe que a única coisa que pode saciar a sede dele é a presença do Senhor. A presença do Senhor era muito importante para ele, muito mais do que a procissão que ia à casa do Senhor, muito mais do que a alegria ou o louvor ou a festa e até mesmo a casa do Senhor. A presença do Senhor era muito mais importante, porque não adiantaria seguir uma procissão sem a presença, ou ir à casa do Senhor sabendo que não tinha a presença do Senhor, ou cantar, louvar, festejar com alegria sem a presença do Senhor, é praticamente impossível. Então ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas, em mim. Ele torna a repetir isso no verso de número 11, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Mesmo no verso 5, quanto também no verso de número 11, ele traz também palavras de esperança. Ele torna a dizer no verso 6, ó minha alma, dentre mim a minha alma está abatida. Percebe-se o diálogo novamente consigo mesmo, dentro de um contexto onde não há com quem falar, e o deserto e a solidão e a angústia é tão profunda e é tão grande que causa males a si mesmo. As palavras dos que se diziam ser amigos chegam a gerar feridas mortais. No verso de número 10 ele diz: como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia dizem: onde está o teu Deus? Esta é a situação da alma de um homem, de um servo de Deus, de um ser humano. E aqui eu quero lhe propor a ideia de entender o meu momento, o teu momento, o nosso momento. Quantas vezes não nos encontramos à semelhança deste salmista em um ambiente desértico, árido, inóspito, sofrendo uma escassez e uma carência muito grande daquilo que produz a vida, no caso a própria água, no sentido próprio da sua palavra. E aí você necessita desta vida que somente o Espírito de Deus, como rios de águas vivas, como fonte de águas vivas, somente o Espírito de Deus pode realmente saciar a alma de alguém que um dia já foi alvejado, já desfrutou, já mergulhou várias vezes na figura de linguagem, no oceano desse Espírito, sabe o que é, sabe quem é, sabe o seu poder, a sua glória, o seu mover, a sua pessoa, o seu relacionamento, sua presença, sua direção, discerne bem a sua voz. E aí nos encontramos, na maioria das vezes, nos desertos da vida, não temos com quem dialogar ou abrir o coração, até porque nem todos têm a estrutura cabível para nos ouvir. Alguns poderão até nos julgar, outros, quem sabe, nos ignorar, outros, quem sabem,
até se decepcionar. Então, na maioria das vezes, entramos dentro do nosso mundo e não tendo para com quem gritar ou falar, gritamos para a nossa alma e gritamos a ela com palavras de esperança, como a dizer: ó minha alma, por que estás abatida dentro em mim? A esperança vem na sequência da fala do 5 e do 11, quando ele diz: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Ele diz: pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verso 11, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ponto. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Observe o desejo do salmista e a esperança do salmista. O seu estágio é desértico, a sua luta é interna, sua esperança está em Deus e o seu desejo é realmente saciar a sede da sua alma. O verso de número 6 e 7 é muito especial, porque ele vai trazer à memória momentos que ele conhecia, pelos lugares que ele passou e esteve na presença de Deus. Ele diz no verso 6, ó meu Deus, dentre mim a minha alma está abatida. Portanto, olha o que ele diz, lembro-me de ti. A minha alma está abatida, Senhor Deus, porque eu lembro-me de ti. E sabe qual é o lugar que eu tenho uma memória muito nítida, muito clara, muito evidente e próxima de ti, Senhor? O lugar é esse daqui, ó. Lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Ele está mexendo com Cesareia de Filipe, que vai aparecer com este nome lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, em um lugar onde Cristo se retirou com os seus discípulos e estabeleceu a sua igreja nas portas do inferno, justamente aos pés do Monte Hermon, aonde dava-se a nascente do Rio Jordão. Aqui você pode parar um pouco para analisar comigo, porque a palavra Jordão no hebraico, na etimologia do termo, traz como significado o que desce. Já a expressão o que desce, na tipologia bíblica, o Jordão aponta para o próprio Espírito Santo que desceu. Logo, o Monte Hermon é um tipo legal do próprio Deus, porque o Espírito Santo veio de Deus, veio do céu, ele desceu. Assim como o Jordão tinha sua nascente no Monte Hermon, e por onde o Jordão passava, desaguava, o Jordão produzia a vida, a fauna, o oásis, o refrigério, o frescor, a qualidade de vida, um ambiente agradável. Assim é o Espírito de Deus quando se deságua na minha vida e na sua vida, vindo diretamente de Deus. O Senhor não nos negará as águas do Espírito Santo, o Espírito de Deus, na qualidade tipológica do Rio Jordão, continua desaguando rios abaixo, saciando sede, trazendo vida, embelezando o ambiente, trazendo um cenário de alegria, de paz, de felicidade, de renovação espiritual, aleluia, segundo o poder que o Espírito de Deus tem para produzir e para promover.
E eu quero nesta oportunidade, com ênfase nesta mensagem, liberar sobre a tua vida, de todo o meu coração, uma palavra de bênção, de vida, de cura, de milagre profética para a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, sua congregação. O Jordão continua desaguando, o Jordão continua desaguando as suas águas e produzindo vida, e eu desejo que sobre ti venha a vida de Deus produzida pelas águas do Rio Jordão, que o Jordão da tipologia do Espírito Santo desague sobre ti, sua casa, sua família, ministério, igreja, produzindo vida, produzindo curas, produzindo milagres, produzindo libertações, produzindo quebras de cadeias, de grilhões, rompendo com barreiras, abrindo novas portas e novos caminhos, novos horizontes, que você possa ser pleno, cheio, tocado, tomado, envolvido, imbuído pela presença do Espírito de Deus nesse dia, que a graça do Senhor te envolva, que a mão do Senhor te alcance, te coloque de pés ou sobre os seus pés, que o Espírito da vida te renove, que a presença de Deus te envolva, que novas línguas possam fluir dos seus lábios, que dons espirituais possam ser uma realidade no tempo presente do seu ministério, da sua vocação, e que a glória do Senhor seja de uma forma dobrada, expansiva, poderosa na tua vida, para a glória do Senhor nosso Deus. É por isso que este salmista, ele diz: lembro-me de ti no Jordão, no Hermon, no Monte Pequeno. E observe que o verso 7, na maioria das vezes nós usamos ou ouvimos alguém pronunciar texto fora de contexto, gerando pretextos para heresias, como por exemplo o texto diz: um abismo chama outro abismo. Na maioria das vezes nós usamos esta frase isolada do texto para falar de alguém que está cometendo algo muito ruim, e na sequência e na condição de continuar fazendo isso, um abismo vai chamando outro abismo. Alguém que está no pecado, se continuar no pecado, chama outro abismo, mas o texto não está falando disso. O texto não está falando de pecado, de reincidências, de insistência no pecado, do abismo do inferno, chamando outro abismo do inferno, como se estivéssemos falando de estágios do inferno. Não. A expressão do versículo 7, um abismo chama outro abismo, e ele conclui dizendo, aí se explica então a expressão do verso 7, ao ruído, ao barulho, ao escutar os ruídos, os barulhos do quê? Das quedas d'águas, das cachoeiras. Como assim? É a expressão que ele está usando aqui, das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. E ele está se referindo à nascente do Jordão e o desaguar do Jordão, o Jordão por onde ia passando, ia desaguando, a essa queda do Jordão, se dá então o nome que nós estamos lendo, ou a palavra, um abismo chama outro abismo. Aí ele diz, ao ruído, do que ele está se referindo? Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Ele olha os estágios do Jordão e as quedas que o Jordão vai fazendo, e ele traz à memória isso aqui. Olha, assim como um abismo chamava outro abismo, e podia-se ouvir as quedas d'águas do Jordão. É isso que ele está dizendo. Eu me lembro de ti nesse momento, das quedas d'águas do Jordão, de um abismo chamando outro abismo, e eu tenho saudade disso, dessas quedas d'águas, desse abismo que chama outro abismo, porque
porque isso fala dos estágios, isso fala da mudança de vida, isso fala do renovo, de uma nova unção, de uma nova graça, de um poder vindouro, de algo sobrenatural. Ele está dizendo: o que eu já senti na tua presença não dá para se comparar com aquilo que eu ainda posso sentir, porque o Senhor tem muito mais do que aquilo que eu já tive, porque um abismo chama outro abismo. E eu quero nesta oportunidade crer piamente, porque um pouquinho mais à frente, neste próprio livro, por nome Salmos, agora no Salmo 46, no verso de número 4, na abertura da sua fala diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E eu quero, com base nisso, dizer: a sua alma, a sua pessoa, a sua persona, a sua vida, os rios de Deus não param. O rio começa na cidade de Deus, no santuário do Deus vivo, sai do seu trono, das bases do limiar do seu trono, e este rio não para, essas águas não cessam, essas águas não secam, não entra em escassez, o céu não entra em escassez, o céu não sofre de seca. Aleluia, oh glória, o Espírito de Deus continua a desaguar, continua a ser derramado sobre todo aquele que tem sede dele. Se você tem sede do Espírito Santo, se a sua alma está gritando, está abatida, está em angústia, em perturbação, as águas do Espírito Santo está disponível agora, assim como Cristo foi ferido na cruz do Calvário, em João 19:34, quando o soldado romano perfurou de baixo para cima com a ponta daquela lança, atingindo o pericárdio, a bolsa que encobria o seu coração, entre a quarta e a quinta costela, saído dois elementos, o sangue e a água. É desta mesma maneira também, no elemento sangue nasce a igreja, e no elemento água é o derramamento do Espírito Santo que ocorrera em Atos capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4, e desde que Cristo foi ferido, as águas não pararam de jorrar, à semelhança de Moisés lá no deserto de Sitim com Israel, quando no monte Horebe Deus lhe deu a ordem para ferir a rocha uma vez, e no ferir da rocha as águas brotaram. Observe que o monte é de Deus, a pessoa do Pai, a rocha era Cristo, e Paulo confirma isso em 1 Coríntios 10:4, dizendo que a pedra era Cristo e a pedra o seguia, e que eles foram saciados com águas espirituais, porque as águas da rocha era o Espírito Santo em pleno deserto para saciar a sede dos israelitas. Se o Senhor cuidou no passado, cuida no presente, a sua alma sofrerá uma inundação das águas do Espírito Santo. Aquele que desce continua a desaguar as suas águas, produzindo vida, produzindo renovo, produzindo alegria, produzindo refrigério, produzindo um cenário de abundante crescimento e frutificação. Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para frutificar, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para vencer. Dentro de você está o DNA de um verdadeira vencedor e vencedora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não morra de sede, porque o céu não sofre de seca. Em nome de Jesus, se prostre, se derrame, ore, clame, busque, se arrependa, confesse, peça perdão, conserte o altar e se prepare para receber em sua vida as inundações das águas do Espírito Santo, como disse o salmista no Salmo 4, 2, verso 7, um abismo chama outro abismo. Ao ruído, barulho das cataratas, das catadupas, todas as tuas ondas, olha que lindo, todas as tuas ondas, vem como ondas, ó Espírito, todas as suas ondas e vagas, aleluia, ele diz na sua expressão, tem passado sobre mim. Observe
se levar ao literal e ao pé da letra o que as ondas de um mar faz conosco, você está pronto para que as ondas do Espírito façam com você? Deus te abençoe, em nome de Jesus.